Para fazer escada pro Grande Hotel. Grande Hotel, grande artista? Mas nossa, quem que o senhor tá pensando? Você, claro. Eu? Mas que isso, chama? Com tanto artista espalhado por aí, não. Você está ouvindo o trailer do filme Mussum. Quer dizer, o filme não, né? O filme chama Mussum, o Filmes. E essa voz que você está ouvindo aí é do ator Ailton Graça, que interpreta o músico, humorista, célebre, né, da infância e da adolescência de tantos de nós. Ailton Graça está com a gente hoje aqui no Estúdio CBN. Ei, Ailton, bem-vindo. Oba! Prazer enorme estar aqui. Obrigado a todos os ouvintes que estão participando conosco, né, desse nosso bate-papo aqui a respeito do filme Mussum, o Filmes. Mussum, que ganhou muitos prêmios no Festival de Cinema de Gramado esse ano, um dos principais festivais de cinema brasileiros. E, bom, o Fernando e eu assistimos ao filme, fizemos várias considerações aqui fora do ar. Sem dúvida, acho que a gente concorda que o Mussum merecia um filme desse, né? Merecia ter a história dele contada no cinema. E aí, eu quero começar te perguntando, e a gente falava aqui que a gente aprendeu bastante coisa sobre ele, sobre a personalidade dele, sobre a carreira dele, que nós, que éramos crianças ou adolescentes e acompanhamos a carreira dele de humorista, talvez não conhecêssemos na época. E aí, eu quero começar te perguntando, para você, qual é o principal traço, qual é a principal marca do humor que o Mussum fazia, que você identificou fazendo o Mussum no cinema? Prazer enorme estar falando com vocês. E eu acho que assim, uma das principais características do humor do Mussum está atrelada ao ambiente familiar dele. Então, eu acho que a mãe dele, Dona Malvina, né, foi responsável e muito por essa construção genuína desse cara. E o ambiente onde ele morava é o morro. Né? Então, o morro deu um tempero diferente da brasilidade, né, para o Mussum, para o Antônio Carlos. Que, na verdade, o filme trata mais da vida do Antônio Carlos. E aí, em um determinado momento do filme, né, a partir dessa relação que os nossos ouvintes estavam ouvindo aí com o Chico Anísio, surgiu o Mussum. Mas antes era o Antônio Carlos. Então, essa construção deste músico, desse cara periférico, né, que eu acho que a gente tem muitos Mussuns espalhados pelo Brasil, né? A gente tem muita periferia, tem muito lugar que é o subúrbio. Por isso que eu acho que ele rompeu uma coisa também muito grande no filme, que assim, a gente tem ali o Mineirinho, né, que é o Zacaria, tem o Paulistinha, que é o Dedé, tem o Ceará, que é o Didi, e o Mussum, ele deixou de ser o carioca, né, porque a Disney tinha como referência o Zé Carioca, feito em cima da criação do Paulo da Portela. E o Mussum passou a ser o periférico. Então, ele não era só o carioca, mas ele começou a expandir essa máscara dele, que chegou agora a ser o maior meme da internet, né? Mas eu acho que a característica principal dele, como você havia perguntado, é que eu me alongo um pouco nas respostas, tá? A gente está aqui para te ouvir, tranquilos. Vai fundo. Tranquilos, é isso, tranquilos. Então, é esse lugar de onde ele veio. E a Dona Malvina, a relação com a mãe, né, eu acho que foi o grande semeador dessa sacada dele de vida. Né? O que ele leva para a tela é a sacada dele de vida. Né? Agora, fisicamente, Ailton, o que você viu e acabou querendo buscar fazer algo similar a ele? Porque a gente estava conversando aqui, eu e a Tati, ele interpreta muito com o corpo, assim, inacreditável. Parece que a câmera procura o Mussum várias vezes porque o corpo dele fala demais. O que você viu? Que trejeito? O que você levou para o seu personagem? Primeiro tem uma máscara. Eu fui palhaço de circo, não sei se os nossos ouvintes sabem disso, né? Eu fui palhaço de circo no Circo Escola Picadeiro, aqui em São Paulo. Durante muitos anos eu fui palhaço de circo. E eu acho que tem características do Mussum que a gente tem, que tem nesse lado periférico do mundo do samba, né? Que é um trejeito que é a máscara facial dele, o rosto dele Sim. comunica muito. Não ele fala com o corpo, mas o rosto dele comunica muito. E essa busca nossa, dentro da história do circo-teatro, a gente já teve o primeiro palhaço negro, é o Benjamin de Oliveira. Aliás, o primeiro palhaço brasileiro, né, foi o Benjamin de Oliveira, que foi o negro do circo-teatro, né, da história do circo-teatro.
E o Mussum, eu acho que ele, como a gente tinha poucos personagens, tinha Grande Otelo, tinha algumas pessoas que tinham essa máscara dele de espanto, né, de espanto na vida, né, de inadequação, né, das situações e do espanto, é uma coisa que eu registro muito bem dele, entendeu? Eu acho que a hora que ele abre o olho para entender uma coisa, acho que a hora que ele abre a boca, ele exagera. A Né? boca é demais. A boca é A demais. Porque ele exagera para dizer. O Cacildes, quando vem, o Tranquilis, quando vem, ele vem carregado com um questionamento, né? É sempre um questionamento, é sempre uma inadaptação. Então, quando ele fala Cacildes e abre o olho, né? Ou então, quando ele fala, olha isso aí. Então, a máscara social dele, né, passa por uma indagação a partir do rosto. Máscara e aí, social, adorei isso. E aí o corpo expande, o corpo vai para o braço e tem uma coisa dele que é assim, a malemolência de quem é do samba. Putz, tem A mesmo. malemolência de quem é do samba, o corpo o tempo todo desequilibrado, exato, deve desequilibrar, sabe? Afinal de contas, quando o Grande Otelo apelidou ele de Mussum, é porque ele era escorregadio como sambista. Então, o tempo todo ele já fala, e o tempo todo falando, praguejando. Então, esse tipo de coisa foi observado muito bem pelo Grande Otelo. Falou, você é o Mussum, porque o peixe é muito escorregadio. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. Aprendi no filme. Eu nem sabia dessa história, Aprendi cara. no filme. Não sabia que Mussum era... Não vou falar. O peixe você não segura, ele é escorregadio. E eu acho que isso, é uma outra coisa que a gente tentou utilizar dentro do filme, nos 3 Mussum, tá? Porque o Silvinho Guindani é muito exigente, vocês não têm ideia. É o diretor do filme, né? Que também é ator. Filme, né? E o Nonato Estrela também precisava dessa coisa na nossa interpretação. Então, ele usou isso como característica principal nos 3 filmes, nos 3 Mussum. Então, não sei se vocês percebem que quando aparece o Taiwan, né, o menininho, ele já vem descendo Já vem com uma postura. ele já vem com essa construção. O Yuri, quando aparece, já vem com esse samba. Yuri Marçal. O tempo é o Yuri Marçal, um dos maiores humoristas do mundo. Maravilhoso. E aí você percebe que essa malemolência já está no corpo da pessoa. Maravilhoso. Já está nele. Ai, bom, vamos lá. Só o seguinte, você teve que se livrar de alguma imagem. Bom, porque é claro, imagino que você tenha crescido vendo Trapalhões, vendo Mussum. Agora você teve que se livrar de alguma imagem pré-concebida que tinha dele para fazer o personagem, ou seja, desconstruir um pouco para reconstruir depois? Acho que nenhuma. Nenhuma. Eu não fiz... eu estou nesse processo embrionário para fazer o filme há 10 anos. Então, há 10 anos, né, nesse meu diálogo com o Santucci, né, quando a gente estava gravando Até que a Sorte Nos Separe, né, e o grande diretor Santucci falava, eu preciso de arranjar um protagonista para você, um protagonista. E eu ainda falei para o Santucci, protagonista não, pretogonista. Arranja um protagonista que vai ser mais fácil para a gente contar a história. E o Santucci veio com a história do Mussum, falou, já tenho, é o Mussum, vamos fazer o Mussum. E eu criei aquela inquietação. Então, tudo que eu pude mergulhar no universo do Mussum, eu conversei com o Augusto, o filho dele, o filho do Mussum, conversei com o Sandro, eu tive o prazer desde a novela América, ser amigo do filho dele, que fez a novela América comigo, que é o menorzinho Antônio Carlos, né? Então, li os livros e fui conversar com amigos. Eu não queria... se houvesse alguma coisa que pudesse gerar um espaço crítico dentro da construção, aquilo seria construído para a interpretação. Então, não tinha nada que eu falava, não vamos fazer. E todas as histórias que a gente... E depois do roteiro, gente, aí ficou mais fácil. Quando vê o roteiro do Cursino, você olha e fala, meu Deus do céu, ele escreveu a história que ninguém tem acesso. Porque todo mundo acha que o Mussum já brotou a partir dos Trapalhões, né? Não entende que ele passou pela escolinha do professor Raimundo. Eu não sabia isso, Ailton. Isso é fantástico, porque quem ajudou, o nome foi o Grande Otelo, mas quem ajudou a montar a figura
que colocou a palavras com terminologia em is, Estruturar né? o personagem Foi o mesmo. Chico. O personagem como Chaplin, né? Porque eu tenho o Mussum, ele passa a ser o nosso o Chaplin nacional, né? Que tinha um monte de coisa, e essa coisa foi o Chico Anísio. Foi. O grande Chico Anísio, criador de tantos personagens, ajudou a criar um personagem que não estava no corpo dele, mas no corpo de uma outra pessoa. Aquela inquietude do Chico Anísio com relação ao que o Mussum ia usar na cabeça, como ele usar, né, a história do Ronald Golias já tinha, tal, de criar algo que ajudasse a máscara, né, social, a máscara do Mussum. Eu acho que aquilo é um golaço, é um trunfo gigante na construção dele. Agora E aí, tem... Fala. não, aquele chapeuzinho de pescador, meu Demais. Deus do céu, aquilo virou uma marca daquele personagem específico. Né? Ailton, fala um pouco sobre a relação dele com a mãe dele. Era uma relação muito especial que o Mussum tinha com a Dona Malvina, que no filme é interpretada pela Cacau Protásio e pela Neuza Borges, certo? Exatamente. Eu tive a felicidade de trabalhar com a Cacau. A Cacau é uma pessoa maravilhosa, super generosa em cena, boa de jogo, mas eu não contracenei com ela. Aham. A gente só esbarrava nos corredores e em momentos assim, que a gente ia gravar no mesmo set, a mesma casa, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a Neuza, nós pudemos resgatar uma coisa. A Neuza foi a primeira mãe, minha mãe, na primeira novela que eu fiz, na novela América. Ah, que lindo. Na novela América, a Neuza foi a minha mãe, e nós fizemos um sucesso gigante com a história do Feitosa, né? Da Glória Pérez. Então, era o Feitosa e ela era a minha mãe que batia o tempo todo, corria atrás de vassoura. Então, resgatar essa questão afetiva para trazer para as telonas foi uma coisa, foi um golaço do Silvinho Guindani. Eu fiquei feliz em estar com a Neuza ali. E falando do Mussum, com a relação dele com a mãe dele, isso nas nossas leituras e nas pesquisas que a gente fez, existe uma coisa que às vezes esse filme ele é uma dramédia, ele não é só uma comédia, ele tem um drama familiar ali, tem um drama. E esse drama está muito linkado à Dona Malvina. Então, a questão afetiva, a dependência afetiva, amorosa, né? Esse amor que era gigante do Mussum e a admiração que ele tinha por essa mãe, né? Foi uma coisa muito importante na construção do que a gente fez. A questão dele ensinar a mãe a escrever, né? Cara, essa cena, vou te falar, que balança, viu? Do soluço é a cena que a gente quer abraçar, e essa é a cena de tantos homens e mulheres negras periféricos, né? Porque a gente tem, às vezes não tem a presença maciça do pai, mas a mãe, ela está o tempo todo ali, às vezes fazendo, para mim, a grande frase do filme, desculpa dar esse spoiler para quem está nos ouvindo. É para deixar com mais vontade de assistir, Para fala. deixar com mais vontade de assistir. Você Mas pode. a grande frase, gente, é quando ela diz que ela se sacrificou a vida inteira para que o filho tivesse, para que ele tivesse escolha, Isso. coisa que ela nunca teve. Então, o fato de você, do Mussum, ele pôde escolher ser músico, depois ele pôde escolher ser militar, depois voltou a escolher ser músico, depois escolheu estar nos originais ou nos Trapalhões, tudo esse é o grande poder dessa mãe, tudo feito por amor. Então, essa dependência do amor, né, do amor materno entre o Mussum e a Dona Malvina, é uma das coisas mais singelas que tem no filme, é uma das construções mais gostosas, e isso permeia em todas as fases do Mussum. O Tauan faz isso brilhantemente, o Yuri faz brilhantemente, e eu quero que vocês me digam depois, os ouvintes. Faz brilhantemente, sim. Pronto, era isso que o senhor estava querendo ouvir. Tá dito, faz mesmo. Aí, eu tô, olha só, já que você falou em escolhas, o Mussum, ele tem alguns dilemas. Seguir a vida militar ou a de sambista? Depois, outro dilema é sambista ou humorista? Como é que ele lida com isso? É engraçado, né? Eu sempre acho que o Mussum, eu sempre acho que o Mussum,
esse lugar da escolha é uma dentro do pensamento de filosofia africana. Às vezes a gente escolhe e às vezes a gente é escolhido. Boa. E dentro desse pensamento da nossa filosofia Ubuntu, que reúne o Sawabona também, eu acho que o Mussum se permitiu ser escolhido em determinados pela vida, em determinados momentos pela vida. Então, teve uma fase que ele se permitiu que a vida o escolhesse para ser o sambista, escolheu um momento para dar para ele toda uma questão de organização no período que ele passou como militar, né, dentro da aeronáutica, né, e depois permitiu que ele também transitasse entre a escolha, ele se liberou para que a vida o escolhesse que caminho tomar, ou da Originais do Samba, que era um grupo famosíssimo, que deu tudo, que já tinha dado tudo para ele, e a nova empreitada, que era entrar nos Trapalhões, que ficou, se não me engano, 25 ou mais de 25 anos no ar, sendo o grande sucesso da TV. Tudo parava, a gente parava para assistir os Trapalhões antes do Fantástico, né? Eu me lembro que eu corria para fazer o meu lanchinho, porque estava chegando os Trapalhões e a gente tinha que estar em casa para assistir. Você se identificava como Mussum? O que você sentia quando você viu os Trapalhões? Há muita coisa. Olha, muita coisa. Eu sou mangueirense por causa do Mussum, né? Depois me fala isso, sobre a relação dele com a Mangueira. Eu sou mangueirense porque, assim, quando eu vi o Mussum falando nos Trapalhões, eu não tão criança, né? Já entendendo algumas coisas da vida, mas quando ele falava da Mangueira, ele falava do Palácio, falava da Dona Zica, seu Cartola. Então eu achava de verdade que no Rio de Janeiro havia um reinado, né? Havia um reinado, e aonde a Dona Zica e seu Cartola eram os grandes reis. Todas as casas eram verde e rosa, né? E eu falava, mãe, eu tenho que ir para lá, a gente tem que ir para lá. Lá a pretaiada é bem aceita, lá todo é o grande quilombo. A gente vai conhecer o seu Cartola, vai conhecer a Dona Zica, e o Mussum vai estar lá. Na minha cabeça, o Mussum ia estar lá. Era como grande embaixador. Muito então, legal. eu achava que tinha que ir para lá para conhecer. Então, e a característica que eu tenho, assim, que a gente tem em comum, eu sou um apaixonado pelo mundo do samba. Eu estou aqui com o meu bonezinho da escola aonde eu sou presidente da escola de samba mais antiga de São Paulo, que é a Lava Pés Pirata Negro, que está aqui em São Paulo, na região do Jabaquara, né? Então, eu sempre fui apaixonado por samba, e quando eu vi ele falando do samba com aquela alegria, eu falava, gente, ele está certo, esse é o lugar que eu quero estar, né? No mundo do samba, no mundo da música, né? e no mundo do teatro, no mundo do humor, né? A gente tinha alguns filmes com o Grande Otelo e Oscarito, mas não tinha esse alcance todo domingo ter esses humoristas na nossa frente. Mas o Mussum a gente tinha. Então, essa questão do humor também, da construção do meu clown, né? de como eu ia desenvolver isso no teatro, eu fui desenvolver isso no circo, perpassa por esse grande humorista, por esse grande empresário que foi o Antônio Carlos Mussum. Ailton, estudando e construindo o seu Mussum, foi possível para você entender ou saber se Mussum tinha consciência racial? Muita! Uma das questões que eu mais gostava era das respostas. O humor, ele tem isso, né? O humor, ele é uma lente de aumento em cima de questões que, às vezes, quando a gente trata essas questões de forma acadêmica, ela nos distancia, né, das pessoas mais pobres e comuns que estão em lugares periféricos que não têm acesso a algumas coisas, né? Então, por mais que a gente tenha um negro que formou a Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, às vezes, nesse processo de invisibilização, de apagamento da nossa história, o Machado de Assis ele é embranquecido em algum momento. O Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus e tantos outros escritores lá atrás, a gente não teve acesso. Hoje, com a internet, a gente acaba sabendo quem é Djamila Ribeiro, quem é a Catiúcha, acaba sabendo quem é Lima Barreto. Isso a gente passa a ter acesso. E o colégio hoje passa a ter, como pauta também, seguindo a Lei 10.689, né, colocando um pouco da história negra dentro dessas questões. Mas para a gente lá atrás, esse acesso era muito
muito restrito, muito difícil que a pessoa tivesse essa consciência. O Mussum, de ter tido essas oportunidades de escolha e de transitar nesse universo, ele colocava isso de forma muito contundente na hora de fazer os programas. Então, ele tinha consciência racial na hora que ele dizia: negrão é o seu Passades! Né? O fato dele falar isso, sabe, já era uma coisa dentro da característica do humor, que ele falava, gente, e a gente respondia isso na rua, a gente acabava reproduzindo. Porque alguma pessoa que vinha de forma pejorativa falar, ô negrão, eu falava igual Mussum, negócio só Passades. Então, isso eu creio que não era. Nossa, a risada é muito boa, Ailton. Porque eu fico te vendo, tá igual um filme, engraçado. Ô, Ailton, tem um pouco de Mussum aí até agora, não tem não? Você largou o personagem ou não? O personagem não te largou. O personagem é que não te largou. É que eu tenho humor dilatado, né? Então, tudo pode... Ai, maravilhoso, maravilhoso. A gente está conversando com Ailton Graça, que interpreta Mussum no cinema. Ô, Ailton, mas falando serião agora, porque teve uma... Bom, várias cenas muito emocionantes no filme e tal, mas teve uma cena que me chamou muita atenção por um motivo específico que você vai entender. Um garçom branco servindo uma mesa cheia de convidados negros. Tem um outro aspecto do filme que também me chamou a atenção. O elenco, os figurantes do filme, talvez 80%, 85% formado por atores negros. O filme conta a história bem-sucedida de um personagem negro, segundo o comediante negro mais popular do país, só não mais popular do que o Grande Otelo. O filme ganhou os principais prêmios no Festival de Gramado, num ano triste em que Dona Léa Garcia morreu lá, antes de receber uma homenagem do festival. A equipe do filme também é majoritariamente negra. E o que é que todos esses pontos que eu elenquei aqui simbolizam? Simbolizam vários avanços, tá? São vários avanços nesse sentido. Pegando assim, para a gente chegar nessa construção, é preciso que a gente entenda que lá atrás o país passou por um momento, por vários momentos, né, desde do período da internet. Então, acho que a partir que chegou o momento da internet, a partir do momento que chegou, que a gente pôde ter a ferramenta do celular, a partir do momento que a gente saiu da película, né, e começou a ter outras ferramentas, né, mais disponíveis, digitais, para poder filmar, para roteirizar o microfone. Então, o país vem passando por uma reformulação, né, e sociabilizando as ferramentas de diálogo. Tá? Então, hoje em dia, a gente vê muitos filmes sendo construídos, de baixo orçamento, mas com conteúdos bem verticais, sabe? Importantes para a gente estar debatendo. Então, a ferramenta digital facilitou o diálogo. A internet possibilitou, né, apesar dela ter também liberado bastante, perdão do uso da palavra, bastante imbecis, ela compartilhou também bastante informações significativas para a construção do movimento negro. Então, muita gente pôde conhecer o que era o movimento negro a partir do trabalho de Dona Regina, Milton, que foram os grandes líderes do movimento negro, as pessoas que ajudaram a construir o movimento negro aqui em São Paulo. E isso, de alguma forma, a internet pulverizou, passou a ser a pauta começou a ganhar força. Tá? A pauta começou a ganhar força, pessoas começaram a saber mais quem era Mandela, quem era Marcus Garvey, passou a entender o lugar, né, o lugar de fala com Djamila. A gente começou a entender e esse processo ajuda também com que a gente desconstrua algumas coisas que já estão naturalizadas nesse processo. Esse processo é um processo difícil, porque o nosso país foi o único país onde a escravidão foi eficiente. E ela permeia até hoje. Né? Então, até hoje. Então, precisa... para mim, é sempre a maior questão a ser resolvida. Né? Se você resolve todas as questões reparatórias do nosso povo negro, você resolve tudo, tudo. As questões sociais, as questões econômicas, as questões do trabalho, porque você consegue resolver tudo a partir do ponto
em que a gente tocar nesse assunto de forma mais vertical. Então, eu estou dizendo tudo isso, desculpa esse preâmbulo todo para a gente chegar na história, né? E a internet possibilitou com que essa pauta, a pauta negra, ganhasse visibilidade mundial, através de algumas lugares onde a violência tomava lugar, né, aqui no nosso país, né, e no resto do mundo, isso começou a ganhar muita força. Então, quando a gente foi fazer esse filme lá atrás, como eu disse para vocês, eu tinha o Santucci. O Santucci talvez fosse o diretor há 10 anos atrás. E o Santucci sentou na mesa e falou assim, esse filme não é para eu dirigir, né? Eu falei, não é para você dirigir, você é branco. Ele falou, eu preciso dar esse filme para uma pessoa negra dirigir, porque existe uma questão cultural, tá? E existe uma questão cultural. Existem determinados comportamentos, determinados maneirismos, jeito de convívio, que eu acho que a branquitude não tem esse lugar. Não adianta, existem lugares dentro Por mais letrado que seja o branco, né? Que seja, ele não tem... o letramento racial te leva para um outro lugar, né? Para um outro tipo de compreensão. A partir do momento que a gente ainda tem herança, é muito comum meninos que não são criados em lugares periféricos ou com contato no subúrbio, é muito comum que esse menino só veja um negro como porteiro, como o motorista do Uber, como uma pessoa para servir, como uma empregada. Tal. Então, quando esse menino é atendido por quando esse menino da branquitude é atendido por um Fred Nicásio, que fez parte do BBB, e é um grande médico, o menino leva um susto. Fala, mas ele é preto, usa dread, né? E é gay. Camadas. Então a pessoa talvez, eu não quero ser atendido por esse médico, porque está habituado a ver a gente branco como enfermeiro, certo. Como babá, não está habituado. Então, nesse momento, quando o Santucci falou, eu preciso trazer um diretor negro para dirigir esse trabalho, e eu preciso que a construção do figurino seja a partir de um diretor negro. Ailton. Oi. Eu vou ter que te interromper, porque o relógio está aqui, ó, gritando na nossa cara. Mas eu vou pedir para você esperar, porque eu quero te ouvir concluir. Você pode? A gente vai para o Repórter CBN, dá as principais notícias do dia e volta com Ailton Graça, essa graça de ator que faz Mussum no cinema. Tranquilos para você? Tranquilos. Até já. A gente estava conversando antes do Repórter CBN com o ator Ailton Graça, que interpreta Mussum, o Filmes, no cinema. Quer dizer, ainda não tá no cinema. Isso a gente vai querer saber, porque os ouvintes já estão loucos aqui. Quando é que vai pro cinema? Quando é que vai pro cinema? Mussum acabou de ganhar os principais prêmios no Festival de Cinema de Gramado, um dos principais festivais do país. E o Ailton nos falava sobre a impossibilidade de um diretor ou uma diretora branca para esse filme, por mais letramento racial que tivesse, né, Ailton? A gente parou aí. Porque com esse advento da internet e dessas novas ferramentas, né? Eu, por exemplo, eu estou aqui nesse processo de aprendizado, eu devo ter aqui no meu celular mais de 20 grupos cuja pauta são pretas. Mais de 20 grupos. Né? Então, participando o tempo todo, com debate, às vezes um amigo, eu digo alguma coisa, ou tem um comportamento diferente em algum lugar, algum amigo me liga e fala assim, Ailton, não é mais assim, é assado. Então, esse processo nosso tem sido uma construção diária, diuturnamente, fazendo todos esses debates, essas questões, para a gente começar a apontar para algumas questões. E a questão cultural, para a gente fazer esse filme, ela precisa dessas referências. E precisa dessas referências até para que a gente, para que esse letramento racial perpasse também por esse mundo artístico, para que a partir dessa construção, da sociabilização, né, desses debates, né, do compartilhamento dele dentro das artes, contribua na formação desse mundo que a gente anseia que seja um mundo melhor para todo mundo. Então, o que acontece? Esse filme precisava desse apontamento que é cultural. Só um diretor negro vai entender algumas questões, porque a sua mãe era negra. Então, nós vamos falar da Dona Malvina. Nós vamos falar, às vezes, uma pessoa que não tem nenhum relacionamento
com a questão do universo do mundo do samba, né? As escolas de samba, em sua maioria, são grandes quilombos culturais urbanos, ele vai ter uma dificuldade de ver que às vezes, um gesto ou uma fala nossa está linkada a um grande samba ou a um poema de algum autor, o autor é negro, entendeu? Então, é uma dificuldade. E esse lugar precisava ter isso. Então, quando a gente chegou, o nosso diretor, só para você ter uma ideia, é tão diferente a relação, porque eu não sei como seria, porque a gente tomava café às 6 horas da manhã. Sei. 6:01, já no café da manhã, a gente estava cantando samba, fazendo piada um com o outro. Então, eram momentos de muita alegria fazer esse filme. Não que ele não tenha sido tratado de forma séria, mas o humor tem a ver com amor. Então, a afetividade coletiva ali, de ver a Dona Neuza, de ver Cacau, de ver o Silvinho, de ver da gente estar, os originais começaram a ler, a gente começasse o Jamaica, a gente se reunindo ali para se abraçar, Yuri, era diferente. Né? Era muito diferente, que a gente falava, na minha comunidade a gente fazia isso, a minha mãe falava desse jeito. Então, são coisas que a gente conhece. É um aquilombamento? É um aquilombamento. E isso não estava atrelado a interpretar. Não era buscar uma interpretação, mas era buscar uma vivência. Era quase um depoimento de vida. Então, fazer esse filme está próximo, eu creio que posso falar isso por todo mundo, está próximo à construção de um manifesto. Né? O Mussum passou a ser para a gente um manifesto. Afinal de contas, ele foi um baita de um empresário, ele teve bons carros, ele teve oportunidades, ele teve uma casa que ele chamava de Suécia Preta, só para você ter ideia. Esse cara que viajou o mundo inteiro com originais, ele criou uma Suécia Preta para que os amigos pretos e os não pretos mais periféricos pudessem ir na casa para poder ter piscina, ter o churrasco. Então, são vários apontamentos que era necessário que a pauta tivesse assegurada algumas posições dentro da feitura do filme. E eu ainda digo mais, assim, o filme de maior sucesso da Disney, de maior bilheteria da Disney, foi o Pantera Negra. Indiscutivelmente foi Pantera Negra. Ai, tomara que esse filme leve as pessoas para o cinema, sobretudo nesse momento em que o cinema está meio mal das pernas, né, Ailton? A gente tem a consciência de que assim, esse filme ele pertence a uma grande corporação, mas a gente quer estar na parte do debate e na parte financeira do filme para poder ter qualidade, né, nas nossas produções, né, para que essas ferramentas, apesar de elas já estarem sendo compartilhadas, elas encontrem amparo financeiro para que a gente faça filmes de outros tantos Mussuns perdidos por aí. Lindo Muito demais. bem, Ailton, para a gente se despedir, quando é que estreia? Mussum Filmes. Olha, dia 2 de novembro. A gente ainda tem algumas pré-estreias para acontecer. São Paulo, Rio de Janeiro. Por favor, vá assistir Mussum. Mussum, eu tenho certeza que no teu bairro você tem alguém parecido com o Mussum. Vem ver a gente! Lindo demais! Ailton Valeu, Graça, Ailton. atorzado, uma graça de ator, conosco aqui no Estúdio CBN. Ele dá vida a um Mussum no cinema. Mussum, o Filmes, que chega aos cinemas no comecinho de novembro. Ganhador de 7 prêmios no Festival de Gramado. Ailton, um prazer te ouvir, uma alegria imensa te ouvir falando com tanta emoção do seu trabalho e desse personagem tão lindo que a gente teve nesse país chamado Mussum. Muito obrigada, viu? Obrigado a todos vocês da CBN, obrigado a todos os ouvintes. Vocês não têm ideia de como eu estou feliz. Que bom. Não só pelos prêmios, mas pela acolhida da plateia desse filme lá no Festival de Gramado. Foi uma coisa mega comovente, que eu tenho certeza que quem for ao cinema vai poder compartilhar essa alegria com a gente também. Beijo, Obrigades! gente. Obrigades! Valeu! Beijo. Fala tudo,